acontecendo dia 23 de outubro. Será realizado no CDL de Niterói. E nós vamos estar colocando também todo esse material na mídia, acreditamos, no mês que vem, né? Com data, com palestrantes, com tema, para que vocês possam começar a se agendar e se inscrever. Estamos com fé e positivos de que em outubro conseguiremos fazer um evento presencial, né? Nem que seja, ao invés de conseguirmos 200 pessoas, vendermos apenas 100 convites, né? Termos 100 pessoas, diminuir o número. Mas em agosto nós estaremos fazendo uma reavaliação de como vai estar o nosso cenário, como vai estar o nosso ambiente. E se for impossível fazer esse evento presencial, iremos transformar ele no online. E aí faremos um congresso online. Mas isso, assim, é a última hipótese, sabe? Porque eu estou acreditando que em outubro nós vamos conseguir ter saído dessa pandemia. E o que acontece? Hoje a nossa presidente, infelizmente, acabou de falar conosco agora, não vai poder participar. Ela reabriu a empresa dela, né? Aí como o Thiago pôde falar conosco, o mercado está voltando, se Deus quiser, ele vai aquecer aos pouquinhos. E aí a Edmara acabou abrindo o negócio dela. Então ela pediu desculpa, mandou agradecer aí ao Luiz, mas não foi presente, ela está aqui conosco. No decorrer da sua palestra, será gravado, já está sendo gravado. Depois vai ser passado esse link para você, Luiz, para você poder usar aí nas suas mídias. Você vai receber a lista também de presentes daqueles que se inscreveram. E no decorrer, as pessoas podem fazer pergunta para você interrompendo, isso você decide, ou as perguntas serão feitas pela Karina ao término da sua palestra, tá bom? E um bom dia aí para todos novamente. Tá ótimo, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom pelo terceiro ano consecutivo poder falar um pouquinho no RHLF. Infelizmente, nesse momento, nós fazemos esse modelo que todos nós sabíamos que ia chegar um dia, mas ainda nos surpreendemos com tudo isso, né? Mas assim, eu costumo dizer que diante de tudo que nos aparece, nós temos sempre duas opções. Uma é reclamar do modelo e a outra é tirar proveito desse modelo. E me parece que o RHLF está sendo muito assertivo nisso, está tirando proveito desse modelo e está alcançando muito mais pessoas que, teoricamente, não conseguiríamos no modelo antigo, no modelo físico, que demandava o nosso deslocamento e tudo mais. Tá? Então, assim, muito obrigado aí, RHLF, pelo convite. Muito obrigado por estar aí de novo com vocês. Espero que o tema que eu trago aqui hoje possa construir, possa edificar alguma coisa aí para todos que me assistem. Eu costumo dizer que todo ponto de vista começa a partir de um ponto. Tudo que eu vou falar aqui é o meu ponto de vista. Eu não tenho a pretensão de debater esse ponto de vista ao ponto de convencer alguém, mas a minha grande expectativa é que, a partir das reflexões que nós fizermos aqui, cada um de nós saiamos daqui com nossos pontos de vista, que não precisam ser obrigatoriamente iguais aos meus, mas pelo menos provocar essa reflexão, provocar esse pensamento, eu acho que é extremamente importante. Quando a Sofia me ligou e me pediu aí para pensar num tema para esse bate-papo, eu acabei pedindo a ela que trouxesse um tema que tem me angustiado bastante nos últimos tempos, que é essa questão de reação e resposta. Eu queria que vocês entendessem assim, toda vez que eu falo em reação, eu estou falando naquilo que a gente não tem muito tempo para pensar. É quase que o automático. Eu reajo de forma automática a alguma coisa. Resposta é alguma coisa já mais elaborada. Teoricamente, eu tive um pouco mais de tempo para pensar e aí eu consigo elaborar uma resposta. Então, assim, reação está muito ligado a uma coisa mais urgente. E resposta, não, eu já tenho um tempo maior. A grande questão é que eu comecei a debater esse assunto e começo a ver em vários ambientes as pessoas tentando entender o que é melhor. Melhor reagir ou melhor responder? E eu cheguei à conclusão que nenhum dos dois, na verdade, são bons. Na verdade, nós estamos tendo um comportamento diante de um problema que nós simplesmente abdicamos de um terceiro verbo, que é o antecipar.
Nós não fomos treinados, o nosso modelo mental não é um modelo mental de antecipação, é um modelo mental ou de reação ou de resposta. Observe o seguinte, vamos pensar aqui num processo de confecção de orçamento das empresas. Toda grande empresa, num determinado momento do ano, eles concentram todos os seus executivos para fazer o orçamento do ano seguinte, o planejamento do ano seguinte. Nesse momento, esses executivos têm o desafio de dizer o que eles vão fazer no ano seguinte de produção, quanto que essa produção vai gastar e o que eles pretendem receber de receita dessa produção. Todos os executivos param diante dos seus imensos BIs, dos seus imensos dashboards, daqueles infinitos relatórios, das ferramentas mais diversas e começam a pensar no ano seguinte. É quase que uma premonição. Deixa de ser planejamento e a gente começa quase que prever o imprevisível do ano seguinte. Até aí, erro zero. Acho que isso é salutar, esse processo é salutar, mas a minha grande pergunta é: será que esse processo trará a sustentabilidade que nós precisamos? Eu lembro que, enquanto executivo, muitas pessoas viravam para mim e falavam: o problema desse processo é falta de tecnologia. O problema desse processo é que a gente começou tarde. E eu sempre fiquei me questionando se o problema não era o processo propriamente dito, o modelo mental propriamente dito. Bom, como vocês viram no resumozinho do meu currículo, boa parte da minha carreira eu passei na Firjan. E durante muito tempo eu acreditei que isso era um erro, inclusive, na instituição que eu estava, que aquela instituição não tinha aprendido o modelo. Mas quando eu saí da Firjan, saí da indústria e pude passar um bom tempo no SEST Senat, na FETransport, eu vi que o modelo era o mesmo na FETransport. E quando eu saí da FETransport, eu recebi um convite que me pareceu bem interessante, que é onde eu estou hoje como gerente de projetos de uma empresa do segmento teológico, do segmento gospel, eu percebi que aqui também tem esses problemas, aqui as pessoas também lidam com a dificuldade de planejamento, que as pessoas lidam com a dificuldade de prever, de se antecipar, de sair na frente, de inovar. E aí foi a hora que eu cheguei à conclusão que a gente está ou reagindo ou respondendo, e por consequência disso, a gente está matando uma oportunidade excelente que nós temos, que é de inovação. Observe o seguinte: surge um problema numa grande empresa. Para-se todo o time decisório dessa empresa para descobrir o que é que faz. Todo problema está associado a um nível de urgência, seja ele qual for. Uns são mais urgentes, outros são menos urgentes. Se a urgência for grande, o time não tem muito tempo para pensar, reage, pronto, dá uma resposta, vida que segue. Se o tempo for um pouquinho maior, a gente começa a fazer o que toda grande empresa faz, elaborar uma resposta. É na hora que essas empresas tentam elaborar uma resposta que eles reúnem esses times em infinitas reuniões para tentar encontrar essa resposta. Chega numa hora que essas infinitas reuniões tomaram muito mais tempo do que nós gostaríamos, e aí a gente volta ao fluxo e começa a reagir. A gente vê o seguinte: não vai dar tempo para elaborar uma resposta, então reage. Só que nessa reação a gente vai alimentando o que eu tenho chamado de miopia de gestão. Nada mais é do que a dificuldade que nós temos de olhar um pouquinho mais para frente. E quando a gente tem essa dificuldade de olhar um pouquinho mais para frente, a gente mata o que a gente chama de processo de inovação. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da reunião começar, o MIT está dizendo que as duas competências mais exigidas nos executivos serão a sua capacidade de direção e a sua capacidade de inovação. Capacidade de direção, o MIT define como aquilo que o camarada tem facilidade de olhar adiante, olhar um pouco mais para frente. Capacidade de inovação, como a própria palavra diz, é a capacidade de inovar. Observe que o MIT chegou à conclusão que o modelo está fracassado. Em meio a reações e respostas, nós perdemos a capacidade de direção. E aí os especialistas do MIT começam a afirmar que não vai levar muito tempo para criarem uma máquina com excelente modelo matemático que consiga fazer isso que nós não estamos fazendo hoje, que é olhar para frente e inovar. É nesse ambiente que o MIT começa a dizer que, mesmo em meio
ao que chamam de Big Data, a gente não consegue resolver essa questão, porque o problema não está na quantidade de informação, e sim na nossa postura diante dessa quantidade de informação. Mesmo nos infinitos BIs, dashboards, nós não conseguimos resolver essa questão, porque o problema não está na ferramenta da informação, e sim como nós nos comportamos diante dessa informação. Me parece que nós estamos perdendo a capacidade de antecipação, nós estamos perdendo a capacidade de inovação, nós estamos simplesmente abrindo mão do que eu chamo de protagonismo. E aí a gente começa a ver uma sociedade de repetição. O modelo é repetido. Vamos dar um exemplo? Quantas lives nós temos participado ou recebido convite nos últimos tempos? Uma pessoa, diante de um problema chamado coronavírus, reagiu com uma live e isso que meio que proliferou. Todos nós estamos usando a mesma estratégia. E eu me pergunto diariamente, existiria outra possibilidade, outra forma, outro modelo? Só que nós deixamos para fazer esse tipo de pergunta no meio do problema. E aí a gente não tem tempo para encontrar a solução, a gente reage como todo mundo está reagindo. A gente começa a repetir modelo. E o que é pior, a gente sabia que um dia isso poderia acontecer e a gente não se antecipou a isso. E aí é no meio disso que eu vejo, por exemplo, trazendo para a nossa realidade de negócios, semana passada a Parmin anunciando que está fechando 14 lojas por conta da crise do Covid. E aí eu me pergunto, gente, só tem 60 dias. A gente está falando de uma empresa grande. Ela não tinha um plano de antecipação para uma crise de 60 dias. E muitas das vezes a gente espera que os profissionais, as MEIs, os autônomos, os profissionais de CLT, tenham uma estratégia que nem grandes empresas conseguem ter. Por quê? Porque no dia a dia começaram a se acostumar, a reagir, a responder e pararam de pensar num futuro que não precisaria nem ser tão longo, poderia ser um futuro de 5 anos, um futuro de 10 anos. A gente está tão preso a esse modelo mental que, se vocês observarem, a gente está perdendo a criatividade até para criar nome para as coisas. Hoje tudo é o quê? Agrotech, Empretec, Infotech. A gente perdeu a criatividade de criar nomes. A gente está perdendo a capacidade, que é uma dádiva nossa, de experimentar. A gente está vivendo a geração dos modismos. Isso me lembra quando eu era mais garoto, agora com os cabelos brancos já aparecendo até na barba, eu já posso falar dessa forma. Quando eu era mais garoto, quando surgiu nas locadoras de fita, de VHS, de DVD, surgiu uma no bairro e tinha 30 no mesmo bairro. Era um modismo, parecia que o mundo inteiro, o modelo de negócio, o grande negócio na época era ter uma locadora. Poucos foram aqueles que perceberam que locadora não era o modelo de negócio do futuro. Agora, poucos foram que perceberam isso e muito menos foi aquele que conseguiu fazer disso um negócio. A gente começa a ir para os congressos e começa a ver os mesmos exemplos. Toda vez que eu vou no congresso de negócio e falo do exemplo da Microsoft, da Apple, eu me pergunto, gente, nós não vamos ter mais mentes brilhantes como essas, com capacidade de inovação, de criação. A gente vai continuar vendo empresas fechando por conta alegando que foi por conta do cenário. Todo bom executivo, ele é treinado para ler cenário, seja ele interno e externo. Eu fiz escola na Firjan, eu fiz escola disso na FETransport. Eu vejo hoje a necessidade, as longas reuniões que nós fazemos para tentar ler cenário interno, ler cenário externo e tomar decisão. A gente acha que está preparando pessoas para tomar decisões assertivas. Não. Nós estamos preparando pessoas para resolver problemas. Eu fiz recentemente um processo seletivo que me chamou a atenção, que a pessoa que estava me recrutando me fez uma pergunta: você é bom em resolver problema? Naquela hora eu pensei, bom, se eu disser que eu sou bom em resolver problema, ela pode dizer, a tua modéstia também é ótima. Se eu disser que não, a pessoa poderia dizer para mim assim, então você não cabe nessa vaga. Mas a reflexão que me veio foi além disso. Será que nós temos que contratar mesmo pessoas boas para resolver problemas ou pessoas boas para antecipar problemas?
Pessoas que tenham a capacidade de olhar para frente e falar assim, ó, se eu não tomar essa postura agora, esse problema vai assolar essa empresa e talvez alguns não sobrevivam no meio dessa crise, no meio desse problema. Observem, olha como que é curioso e que isso pega todas as esferas. Certa ocasião a gente disse que a nossa CLT, que as nossas legislações não estavam preparados para um modelo de trabalho de home office. Nós dissemos isso recorrentemente, por vários anos. Efetivamente, a legislação não está preparada, mas a pergunta é, os nossos profissionais estão? Quantas pessoas ainda estão tendo dificuldade com todas essas ferramentas tecnológicas? Ah, isso é um erro da pessoa, isso é um erro da ferramenta, isso é um... Eu não sei aonde está o erro, mas eu sei que me parece que nós fomos negligentes com a nossa capacidade de antecipação. A gente ficou sempre, quando chegar esse problema, eu vejo como eu vou reagir. Quando chegar esse problema, eu vejo como eu vou responder. E aí, entramos nesse ciclo de procrastinação, se assim eu posso dizer, e de repetição de modelos. Quantas pessoas vocês conhecem que hoje estão envolvidos com o desenvolvimento de infoproduto? Infoproduto virou moda. E o mais legal, a tecnologia torna isso tão simples que hoje é muito fácil desenvolver um infoproduto, é muito fácil hospedar numa ferramenta como Hotmart, é muito fácil filiar pessoas para vender esses infoprodutos para nós. Só que aí eu me pergunto, até que ponto, até quando o consumidor vai continuar comprando esse tipo de ferramenta, comprando esse tipo de produto? Será que a gente já não está na hora de pensar qual é a próxima página? Qual a próxima página? Sair dessa questão de repetir o que deu certo para um, o que teoricamente não pode dar certo para outro. Quando a gente repete, a pessoa tem que entender que a gente divide o bolo. O bolo é finito. Repetiu, aquele que começou primeiro, como dizia Peter Senge na década de 80, aquele que começou primeiro vai ganhar mais dinheiro, quem veio depois vai ganhar menos, porque dividiu efetivamente o bolo era único, o recurso era único. Então, eu acho que a gente tem que começar a dar uma olhada para esses dados, para essas questões, e começar a fazer perguntas diferentes. Os coaches costumam dizer que o poder das perguntas poderosas. Eu sou obrigado a concordar com eles. As nossas perguntas hoje não são mais poderosas, são perguntas que estão tentando ou reagir a um problema ou responder o problema. Na maioria das vezes, a gente não pergunta para onde vai, a gente pergunta por que aconteceu. E aí, o MIT sai do que todo mundo está dizendo, todo mundo está publicando relatório das profissões do futuro. E o MIT vem dizendo o seguinte, as competências do futuro são, primeiro, de direção, segundo, de inovação. O que o MIT está dizendo é que um dia vai criar um robô com um modelo matemático que vai resolver essa carência que nós não estamos conseguindo suprir. E aí, observem o seguinte, gente, a gente tem que entender que quem tem essas duas competências hoje, normalmente dentro de um modelo empresarial, são os que ganham mais dinheiro. Na hora que a gente diz assim, eu não tenho essas duas competências e o modelo matemático entra, nós vamos ficar com aqueles cargos que, teoricamente, dão menos dinheiro. E a gente vai tentar reagir a isso. Como que a gente vai reagir isso lá na frente? Mudando o nosso modelo de consumo. E aí a gente cria uma crise na economia. E aí a gente vai ficando envolvido numa problemática que me parece que depois fica tarde para resolver. Bom, mas aí vocês devem estar me perguntando assim, Luiz, você está falando de um problema que na maioria das vezes a gente já percebeu, na maioria das vezes os autores já têm debatido esse assunto. Mas a grande questão é, isso tem solução? Essa que me parece a grande pergunta. Isso tem solução? O que é? É na educação? É mudar o modelo mental das pessoas? É o que? São esses livros que nós temos lidos hoje, de metanoia, mudança de mente? É isso? O que seria isso? Bom, me parece que a primeira coisa que nós temos que fazer é trocar a lente com a qual a gente enxerga o mundo. A gente tem que parar de entender que a gente tem que começar a entender que a nossa lente ela está limitada e que eu preciso romper esse limite, romper essa limitação. E eu tenho que romper essa limitação fugindo de padrões que nos levaram a crer que é o melhor. Vou dar um exemplo? Por todas as empresas que eu passei, todas elas tinham um setor de planejamento e tinham um setor de inovação. Todas elas.
me parece que estão tentando pegar dois assuntos que deveriam estar na empresa como um todo e colocando em duas caixinhas. Eu tenho pessoas na empresa que pensam em planejamento e eu tenho pessoas, um grupo de pessoas que pensam em inovação. E o certo seríamos ter toda a empresa pensando em planejamento e inovação. E pior, muitas das vezes, nesses grupos de pessoas, nós não temos os profissionais que estão na ponta que seriam capazes de nos alimentar com informações fidedignas. Os nossos vendedores, na maioria das vezes, não estão no sistema de planejamento. Os nossos vendedores, na maioria das vezes, não estão na nossa área de inovação. Ou seja, a gente tem que trocar a lente e parar de acreditar que o que as empresas colocam como um padrão uniforme é necessário. E a gente começar a questionar se esse padrão vai continuar sendo sustentável durante 5, 10, 15 anos. A gente tem que trocar a lente de gerente de problemas para gerente de soluções. Quando a pessoa me pergunta, você é bom para resolver problema, me parece que ela estava me recrutando para uma função diferente. Eu estava num processo seletivo para superintendente. Superintendente resolve o problema? Resolve, mas superintendente é quem dá direção. E, teoricamente, ele ganha mais para dar direção do que para resolver problema. Mas o nosso modelo mental hoje é um modelo mental de problema e não um modelo mental de possibilidade. Enfim, a gente precisa rever o organograma como um todo. É muito curioso a gente perceber que as startups estão ganhando uma relevância imensa. E me parece que a única diferença que a startup tem das grandes empresas que fazem elas serem essa grande, vamos dizer assim, essa grande potência com pouco recurso, com pouca gente, é justamente ter um organograma diferente. Uma startup resolve um problema com 3 WhatsApps, 3 mensagens no Zap e o problema está resolvido. As grandes empresas fazem 50 reuniões com 10 pessoas cada uma, 30 atas, e nós não resolvemos o nosso problema. Aí o problema vem se aproximando a tal ponto que a gente desiste de resolvê-lo e reage a ele. Reage com uma informação rápida, com uma informação pobre, com uma informação fraca. E aí, aquela inovação que tanto nós queríamos, que é a inovação radical, começa a perder espaço e a gente vai vivendo inovação incremental. A gente incrementa alguma coisinha e a gente começa a acreditar que somos bons em inovação, mas, na verdade, a gente só está melhorando o que já tinha feito. Alguém já fez. A gente já está imitando o modelo. A gente só está implantando alguma coisa que já era implantada em outro lugar. Eu fui inovador na minha empresa, mas com uma solução inovadora de outro. Agora sim, respondendo à questão se tem solução ou não, eu acho que antes a gente precisa pensar o seguinte: também temos as boas exceções. Só que essas exceções são poucas. O IPEA acabou de divulgar um relatório que ele diz que 10% ou menos das empresas hoje estão preparadas para a indústria 4.0. Quando eu vi esse relatório, eu quase caí da cadeira, porque nós já falamos de indústria 4.0 há mais de 5 anos, pelo menos no Brasil. Em outros países, isso é muito mais forte. Resumo, quando a indústria 4.0 chegar, não vai ter ninguém preparado. Pior, quando nós estivermos preparados, provavelmente já estamos na indústria 6.0 e a gente vai continuar tentando reagir ou responder a uma coisa que foi extremamente prevista. A gente fala de VUCA, a gente fala de uma série de coisas que a gente não está efetivamente colocando em prática. Então, assim, eu desenvolvi alguns pensamentos, ou pelo menos 5 pontos que me parecem indispensáveis para a gente mudar essa verdade. O primeiro dele, mudar o modelo mental da avaliação de desempenho. Como a gente está aqui com um grupo de RH, eu acho que a gente não pode mais deixar, ou parar, ou procrastinar, ou adiar essa discussão. A gente continua avaliando desempenho por resultado. Só que quando nós queremos uma pessoa inovadora, a gente tem que entender que o inovador nem sempre gerou resultado no período que nós nos propomos fazer avaliações de desempenho. Ah, minha avaliação eu faço uma vez no ano, mas a inovação daquele camarada que é importante
pode levar 2, 3 anos. E ele não vai querer ficar 2, 3 anos abaixo do esperado na tua avaliação de desempenho. Então, o que ele escolhe? Não vou inovar, porque senão a minha avaliação de desempenho, que garante o meu emprego, vai ficar prejudicada. Então, a primeira coisa que me parece que nós temos que fazer é rever a questão das avaliações de desempenho. Nós já temos empresas hoje que estão acabando com a avaliação de desempenho formal e transformando isso em bate-papos informais. Para quê? Para não desmotivar. Conversa com o camarada durante um cafezinho, explica para ele que o que ele está fazendo não está atingindo resultado de curto prazo, mas investe na capacidade de inovação que ele tem e que, na maioria das vezes, é uma exceção dentro da nossa realidade. Poucos possuem. Uma outra coisa que me parece que a gente tem que tirar do livro, da teoria, e trazer para a prática, é o bendito diagrama de Pareto. Todos nós estudamos isso nas faculdades. Aqueles 20% que são capazes de mudar efetivamente a nossa vida. Só que isso virou um modelo matemático. Como ninguém gosta de matemática, ninguém mais fala sobre isso. Mas eu precisaria hoje entender o que tem que os 20% que são indispensáveis para me tirar desse modelo de reação e de resposta e me levar para o modelo de inovação. Aonde está, o que eu tenho que fazer dentro desses 20% para poder mudar essa realidade? Então, recapitulando, primeiro é mudar a avaliação de desempenho. Segundo, é aplicar o diagrama de Pareto efetivamente na gestão do tempo, na gestão de prioridades, na gestão de pessoas. Acabou, gente. Aquele negócio deu, vou fazer uma reunião de avaliação de desempenho e eu olho o espelho de ponto do cara. Acabou. E isso não está nos 20% que vai mudar a minha realidade. Ah, mas você está me ensinando a ser complacente com atraso, complacente com a falta. Não! Eu estou simplesmente dizendo o seguinte, as discussões têm que mudar, o nível das discussões tem que mudar. Se a nossa empresa continua discutindo pontualidade, assiduidade, quebrou. Observa que as empresas hoje não discutem mais ética, discutem compliance. Evoluiu. As empresas hoje não discutem mais questão financeira, discute sustentabilidade. Mudou. A gente tem que entender que tem que dar uma atenção para aqueles 20% do diagrama de Pareto que é efetivamente capaz de mudar a minha realidade. A gente, indo para um terceiro ponto, a gente precisa começar a incentivar a metodologia de protótipos na nossa realidade. Se a gente olhar, esses dias eu fiz essa análise aqui. Eu estou rodando pelo menos 6 projetos diferentes. Eu estou desenvolvendo pelo menos 3 infoprodutos. A gente está aí em vias de lançar pelo menos um produto inovador. Mas a minha pergunta é, quantos protótipos eu tenho rodando no meu dia a dia? Quando eu lançar esse produto inovador, que está na gaveta para sair daqui a 20, 30 dias, qual é o próximo? Ou eu vou começar a jornada do zero de novo? Quem da minha equipe trouxe uma proposta para a gente transformar essa proposta num protótipo, ou então o que os livros hoje gostam de chamar de um mínimo produto viável? Será que eu vou ter que começar tudo do zero de novo? Um esforço cansativo? Será que boas inovações não estão sendo perdidas no meu dia a dia? Eu acho que a grande questão é isso, é provocar a equipe assim, ó, vamos trabalhar com pelo menos um protótipo na nossa rotina. E quando esse protótipo ou deixar de existir ou virar um produto, a gente lança outro protótipo. Inovação não surge do zero. Ela tem que ter uma tentativa, ela tem que ter um protótipo, ela tem que ter um mínimo produto viável. Uma outra coisa que está me parecendo indispensável, já indo para um quarto ponto. Na década de 80, nós falamos muito de reengenharia. A gente vai ficando velho, a gente vai lembrando desses termos. Hoje, essa reengenharia é metanoia. A gente mudou o nome. A gente está falando hoje de metanoia. Mudança de mindset. Mudou o nome. Mas, na verdade, a gente está fazendo uma denúncia de que desde a década de 80 a gente não conseguiu fazer reengenharia de nada. Os processos continuam os mesmos, o modelo mental o mesmo. Gente, se a gente fechar... Esses dias eu brinquei com meu filho. Falei assim, filho, uma brincadeira que a minha irmã, enquanto psicóloga, tem recomendado. Fecha o olho. Imagina que está num lugar tal. Sente essas sensações
ações, vamos trabalhar o nosso cérebro, a nossa capacidade de imaginação e tal. E aí meu filho virou para mim e falou assim, pai, fecha o olho, imagina teu dia do trabalho. Eu falei, filho, isso não é muito difícil. Eu sei até como que começam as reuniões, está virando ritual. Só que ritual não é inovação. A gente está fazendo disso uma prática que vai nos matar. Uma prática, é uma coisa autodestrutiva. Ele está fazendo uma coisa que quando a gente olhar e falar assim, era para ter feito e não fizemos. Então, esse quarto ponto me parece que a gente agora tem que efetivamente fazer a bendita reengenharia de práticas, de ferramentas e de modelo de gestão. Vamos lá, os bons livros de gestão, vamos pegar lá o Monge Executivo. Quantas palestras a gente assiste usando esses conceitos ainda? Quantas palestras a gente assiste usando o conceito de Maquiavel? Parece que está faltando criatividade, está faltando inovação. E eu chego a essa conclusão por quê? Porque nós começamos a ser treinados para reagir ou responder. Vamos lá, a grande novidade, tem que responder rápido, tem que reagir rápido. O que importa é a tua capacidade de reação, o que importa é a tua capacidade de resposta. E a inovação vai sendo adiada ou vai ficando na responsabilidade de um setor. E esse setor, por melhor que seja, ele não vai conseguir gerar a inovação que nós precisamos. E essas empresas vão começar a quebrar. Setor de planejamento, setor de inovação, não é a solução. Eu bato nessa tecla toda hora. Esses temas têm que permear a empresa como um todo. Esse é o segredo da startup. Está na hora do grande olhar para o pequeno e entender o que eles fazem. Startup, modelo enxuto, com pouco recurso, o dinheiro que entra é extremamente relevante para esses caras. A tomada de decisão é 100% colegiada. A tomada de decisão é 100% compartilhada. A tomada de decisão é rápida. Esses caras, quando resolvem isso, ou eles reagem e respondem muito rápido, eles começam a ter tempo para inovar. Só que a gente, numa miopia de gestão, a gente começa a achar que o diferencial deles está na idade. Eles são mais jovens, eles são de uma geração Y, que estão acostumados com tecnologia. Não. Eles estão fazendo a reengenharia que nós falamos em fazer na década de 80 e nós não fizemos. É essa a grande sacada. E aí, já caminhando para o final dessa explanação, eu costumo dizer que o profissional do futuro é o que tem habilidade, é o que tem competência de futurista. A gente vai ter que começar a olhar essa palavra. Hoje já tem profissionais, quando a gente entra aí no LinkedIn da vida, já tem profissionais lá botando profissão futurista. O que é isso? É o cara que está dizendo que ele tem capacidade, não de ler cenário interno e externo como nós lemos. Ele tem capacidade de olhar o todo, propor soluções pequenas hoje, que quando forem acumuladas, elas vão levar à inovação que nós precisamos a longo prazo. É isso que esses garotos estão fazendo hoje. Eles começam a olhar o todo e eles começam a criticar esse todo. Eles começam a fazer denúncias do que eles estão vendo. E eles não querem repetir. Repetir o modelo para eles é muito ruim. Não, vamos criar um canal, vamos criar um falecido blog, vamos criar... Eles não querem mais isso. Eles estão angustiados a criar inovação. Inovação aonde? A partir dos nossos problemas. Esses dias eu estava lendo um livro que me trouxe à memória a maior inovação brasileira que nós temos, que foi de uma mulher, inclusive. Eu estava falando num grupo para mulheres. E, normalmente, quando a gente fala de inovação, a gente sai lembrando de um monte de homens que criaram um monte de coisa. Mas tem uma inovação feminina que poucas pessoas falam, que foi do bendito escorredor, do escorredor de arroz. Aí, quando eu comecei a falar isso, o grupo das mulheres falaram assim, tinha que ser alguma coisa de cozinha. Não, quem inventou isso foi uma dentista. Foi uma dentista que chegava em casa e ficava irritada em achar arroz todo dia no ralo dela. E ela começou a ficar, poxa, eu chego em casa, quero fazer uma coisa, a empregada deixou arroz no meu ralo, eu não gosto, ela inventou isso. E quando ela inventa isso, ela patentia, começa a divulgar para as amigas e um dia uma fábrica de brinquedo, Troll, compra a patente e a mulher ficou podre de rica.
Por quê? Porque saiu desse modelo mental nosso de ficar olhando para o hoje. E ela começou a pensar o seguinte: gente, eu tenho um problema aqui, eu tenho a opção de dar uma resposta para esse problema, eu tenho a opção de simplesmente reagir a esse problema, mas eu tenho uma opção que é criar, é inovar, é dedicar atenção para fazer algo novo efetivamente. Ela não ficou ali usando um termo que hoje também está extremamente badalado, ela não se prendeu a crenças limitantes, ela olhou para frente, ela assumiu um outro termo que nós falamos demais, autorresponsabilidade. Eu acredito, inclusive, que essa pessoa nem focou no dinheiro, ela focou mais no modelo mental, no comportamento, na inovação, num problema que ela precisava transformar numa solução. Agora, o que mais me chamou a atenção, eu nem lembro agora, mas o tempo que ela levou para criar, e de lá para cá eu não tenho outro exemplo, feminino ou não, dessa magnitude. A gente começa, vamos lá. Ah, mas Eduardo, tem muita gente que criou aplicativos hoje que estão revolucionando a nossa vida. Sim, observa que a criação de aplicativo não é mais inovação radical, é inovação incremental. Alguém criou o primeiro, todo mundo percebeu que criar aplicativo é uma solução e começamos a criar aplicativos. Muda a finalidade do aplicativo, mas a inovação é a mesma. É isso que eu estou querendo discutir. Até que ponto nós somos inovadores ou nós somos repetidores? Quem inova não reage nem responde, gente. Quem inova se antecipa. É o terceiro verbo. É essa a grande questão que a gente tem que... E aí as pessoas dizem, como muito bem colocado pelo Rafael aqui no início, quando a gente estava batendo papo, inovação é difícil. Inovação é dificílimo. Sabe por quê? Porque ela tem que quebrar um monte de coisa que nós temos como verdade. Quando a gente não consegue romper esse limite do modelo de gestão, do modelo da avaliação de desempenho, do modelo do certo e errado, olha que coisa louca, nós fomos construídos no modelo ético de certo e errado. A gente fica o tempo inteiro procurando o que é certo, o que é errado, dentro de um modelo ético. Só que inovação é errar. Inovação é mais errado que acertar. Eu não conheço ninguém que inovou de primeira, que pum! Espera aí, gente. Esse aí é um filho predileto de Deus, veio com dom de assertividade muito maior do que todos nós. Não é aí. Então, qual é a provocação que eu faço com o tema? A provocação é que a gente precisa começar novos negócios, a gente precisa empreender, precisa ser empreendedor dentro de uma empresa formal ou fora dela, a gente precisa impulsionar novos negócios, mas a gente precisa fazer isso começando da forma certa, não com o objetivo de reagir ou responder. Eu peguei um relatório essa semana muito bacana que diz o seguinte: nunca, repetindo aí ou parafraseando, sem fazer apologia, o autor da frase, nunca antes na história desse país falamos tanto em empreendedorismo. Nunca. A gente tem falado em empreendedorismo demais. Só que o autor desse texto diz o seguinte: o Brasil começou a falar em empreendedorismo numa tentativa de reagir a uma carência que ele tem de geração de emprego. Mais uma vez, a gente está avançando por um caminho que me parece que não é uma inovação, é uma reação ou uma resposta a uma dificuldade que o nosso país tem hoje de gerar emprego. Como eu não tenho condições de gerar emprego, eu incentivo todo mundo a ser empreendedor. Só que se todo mundo for empreendedor, eu preciso mudar o Código de Legislações Trabalhistas para esse empreendedor ficar disfarçado como trabalhador. Monta uma empresa e eu te contrato como empresa e você trabalha, só que num modelo diferente. Observem, de novo, nós estamos reagindo. E aí eu pergunto, vai ter espaço para tanta empresa? Se todos nós decidirmos ser pessoa jurídica, a gente consegue efetivamente a inovação que nós precisamos? São essas perguntas que eu queria trazer, compartilhar com vocês. Eu mostrei aqui para vocês pelo menos 5 pontos que me parecem importantes mudar hoje na realidade das empresas. O modelo mental da avaliação de desempenho,
o diagrama de Pareto na prática, para a gente focar naquilo que efetivamente nos transforma. A incentivar o incentivo de utilização de protótipos na nossa realidade. A reengenharia teórica virar prática. E mudar essa coisa de castas, de blocos de planejamento e inovação e trazer esse tema para toda a empresa. Ou seja, aprender com as startups que estão aí. Aprender o que esses caras estão fazendo de certo. Porque a inovação deles não está sendo de produto só. A inovação deles está sendo de modelo mental de negócio. E é isso que eu quero provocar. E, por fim, dizer, profissional do futuro é o profissional que tem a habilidade, a competência de futurista. Vamos parar de pensar nas profissões do futuro e vamos pensar nas competências desse futuro. O mundo é desenvolvimento de competências. Senão a gente vai continuar aqui dando treinamentos, e a gente precisa ir além desses treinamentos. A gente precisa desenvolver competências. Eu fico muito feliz quando eu vejo o trabalho do Rafael, da gente se autoconhecer, da gente começar a entender aonde eu sou bom, aonde eu preciso ser desenvolvido, qual é o meu modelo mental, qual é o meu modelo de comportamento, como que eu reajo no estresse, como que eu reajo numa situação boa. Isso vai nos ajudar a entender quem nós somos. Mas agora falta um outro passo, que é nos ajudar a desenvolver a competência de futurismo. Parar de ler cenário interno e ler cenário externo e começar a olhar o todo. Para quê? Para efetivamente sermos inovadores. Esse é o grande desafio, inovação. Eu ouso dizer para vocês que profissionais de inovação vão valer muita grana nos próximos anos, mas muita grana. E não é a pessoa que tem formação, isso é um outro problema no país. Começa a se falar numa coisa, todo mundo faz curso daquela coisa, achando que é a formação que vai me dar a posição ou o cargo. A formação é indispensável, é um pré-requisito, mas o que me dá o cargo é a competência. Então, quem vai ganhar dinheiro não são as pessoas que hoje estão fazendo as pós-graduações, os mestrados em inovação, mas aqueles que, além disso, conseguirem desenvolver a competência de futurismo, a competência de olhar para frente e transformar aquilo em inovação. Eu defendi recentemente numa apresentação que a gente saiu da geração Coca-Cola para a geração prateleira. O que é uma geração prateleira, do meu ponto de vista? A inovação hoje ela está disponível. E o que nós estamos fazendo? Quem são os mais assertivos? Aqueles que conseguem ir nessa prateleira, pegar essa inovação e aplicar. Na hora que eu sou o primeiro a pegar e na hora que eu sou o primeiro a transformar ela em resultado, eu sou considerado inovador. A gente repete inovações que já estão disponíveis numa prateleira e aplica. Está errado isso? Claro que não. Só que chega uma hora que a prateleira fica vazia. E é aí que eu preciso desses futuristas para criar essas novas inovações, para que outras pessoas recorram a essa prateleira, peguem essas inovações e apliquem. Alguém disse, aplicativo é a solução. O aplicativo foi para a prateleira. Todos nós vamos pegando e criando outros. Alguém disse, infoproduto é a grande inovação. Foi para a prateleira. Agora todos nós pegamos esses infoprodutos e fazemos os nossos projetos. Alguém disse, nós vamos trabalhar de forma remota. Hoje, nas últimas semanas, eu já usei 6 aplicativos de reunião remota. 6. Alguém descobriu o grande filão nisso. O que vai mudar agora? As inovações incrementais. Observe. Qual é a ferramenta que a gente usa? Aquela que melhorou um pouquinho alguma coisa em relação à outra. Ah, essa me dá a oportunidade disso. Aquela me dá a oportunidade daquilo outro. Isso, de novo, é inovação incremental. Então, eu espero aqui ter conseguido trazer para vocês a provocação de que a gente precisa sair de reação e resposta e começar a ir para antecipação. A gente precisa sair de reação e resposta e avançar para a inovação. A gente precisa assumir o protagonismo. Se vocês forem lá em Petrópolis, tem uma placa imensa lá no centro de tecnologia deles, é uma placa imensa de uma frase de Dom Pedro II, que ele diz o seguinte, olha só, Dom Pedro II, está impresso na parede. A população que não entender que a inovação é o futuro vai estar abrindo mão do protagonismo do sucesso.
Dom Pedro II já tinha dito que inovação era o nosso grande desafio. Bom, era isso. Espero aí ter conseguido transmitir a mensagem dentro do tempo que nós tínhamos aqui. E aí estou aberto aí para perguntas. Vai ser um prazer tentar respondê-las. Oi, eu vou passar aqui para você. Parabéns aí, excelente palestra. Eu gosto muito das suas palestras, muito bom. Tem umas perguntas, sim. O Rafael perguntou se, na sua opinião, qual seria uma alternativa além das lives nesse tempo de isolamento para mostrar a diferenciação? Excelente pergunta, Rafael. Eu acho que a gente vai ter que... A live, hoje, tecnologicamente, me parece que é a melhor realidade que nós temos. Mas enquanto nós fazemos lives, eu já tenho visto várias pessoas discutir holografia, por exemplo. A live ela resolve uma parte do nosso problema através da telinha. A holografia, que alguns inovadores estão propondo, vai resolver uma série de outras coisas da nossa necessidade humana. A grande discussão é o seguinte: o brasileiro ele precisa do toque, ele precisa do cheiro. O que mais nos dá agonia na máscara é não poder encostar nas pessoas, é não poder sentir o cheiro das pessoas, é não poder beijar as pessoas. A live, a holografia, seja qual for a solução, não vai resolver esse nosso problema. Então, no meio, hoje, eu não vejo uma solução melhor do que a live. É isso aqui que nós temos. E a minha denúncia, o meu grande questionamento é: até que ponto nós vamos conseguir viver com isso? Principalmente olhando a nossa característica brasileira. Hoje eu vejo nas ruas, o desconforto das pessoas é o quê? Não é o isolamento, é a falta de contato. É simplesmente a falta de contato. E a live não vai resolver isso. O que nós vamos precisar é que alguma mente brilhante pense como que eu resolvo isso. Eu posso estar remoto, mas eu preciso ter esse contato. Como vai ser? Alguns já descobriram que é a holografia. E parece que nos países de primeiro mundo, pais e filhos já têm feito isso. Eu tenho uma foto numa apresentação que eu fiz recentemente que um pai de uma plataforma de petróleo, ele brinca com a filha através de uma holografia como se os dois estivessem no mesmo ambiente. Luiz, quando é que chega isso no Brasil? Não sei. Tecnologia no Brasil é muito cara. Eu tenho certeza disso. A globalização veio com a proposta de baratear essa tecnologia, mas ela ainda não conseguiu fazer isso na nossa realidade. Cada vez que o dólar sobe, a nossa tecnologia fica ainda mais proibitiva. Daí a necessidade desse país parar de reagir, responder e criar. A gente está ficando refém de tecnologias de fora. Os nossos centros de tecnologia foram sucateados. A gente vê lá o esforço do Serratec, gente, para mostrar para as empresas assim, tem recurso disponível, tem edital disponível, tem grana, investe. Aí o que nós fazemos? Não dá. Inovação é complicado. Eu tenho muito problema para resolver. Pois é. Você vai ser ótimo resolvedor de problemas até o dia que esses problemas não vão existir, porque nós não vamos existir. A empresa quebrou. Essa é a grande dificuldade. Verdade. Tem outra pergunta aqui da Sofia. Karina, Oi, pode Deixa eu falar. aproveitar e pedir para as pessoas colocarem, se possível, o vídeo, para a gente bater uma foto junto aqui. Aí quem puder ligar seus vídeos. Aí, César, legal. Larissa, Thiago, Márcia, Érica, Isabela. Quem puder ligar o vídeo para a gente fazer aqui um print screen, dando um tchau para o Luiz aqui, prestigiando, meu amigo. Poxa, que palestra maravilhosa você trouxe para a gente aí. Quem puder dar um oi aí. Aí. Legal. Peguei aqui. Obrigado, Karina. Obrigado. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Sofia. Você percebe que hoje começamos a humanizar a tecnologia? Ou, caso contrário, você estará fora da vida, porque hoje está dentro da sua casa, não só na empresa? Excelente. Ontem me pediram para falar de uma coisa chamada as humanoides. Eu não sei se vocês estão acompanhando isso. Um curitibano, entendam aqui, tá, gente? Eu não estou defendendo que o que ele fez é bom ou ruim. Mas um curitibano desenvolveu mulheres, aquelas antigas bonecas infláveis. O cara criou uma humanoide, uma boneca que não é mais inflável e que ela é programada e que nós conseguimos comprar por celular, dizendo o seguinte: características
físicas dessa boneca e características mentais dessa boneca. Essa boneca foi, inclusive, recentemente entrevistada no programa do Pedro Bial, porque é uma inovação de um curitibano. Acreditem, a relação humana e tecnologia está cada vez mais fundida. E quando eu vi essa boneca nessa entrevista, eu falei, cara, agora vai ficar difícil até descobrir quem é gente e quem é robô na rua. O camarada consegue, no celular, definir: eu sou extrovertido e eu quero uma pessoa extrovertida. Eu tenho um temperamento explosivo, então eu preciso dessa pessoa mais calma. Eu gosto de quem fala sacanagem, quem não fala sacanagem. O cara define tudo. E quando você vai conversando com a mulher, com a boneca, ela tem uma inteligência artificial que ela vai se autoprogramando para o teu modelo. O que é isso? É a humanização da tecnologia. Tem um autor que diz o seguinte: num determinado momento a tecnologia estava fora de nós. No outro momento a tecnologia começou a conviver conosco, mas não dentro de nós. Vai chegar uma hora que a tecnologia e nós vamos nos misturar. Isso é a humanização da tecnologia. Quando isso vai acontecer, eu ainda não sei. O curitibano que criou essa boneca, que trouxe para a entrevista com Bial, ele nem trouxe a boneca toda, ele trouxe do pescoço para cima. Por quê? Por restrições legais nossas. O nosso país ainda tentou travar algumas coisas nesse sentido. Que tem horas que eu acho que foi ótimo travar, mas tem horas que eu fico me perguntando, eles travam esse tipo de tecnologia e travam outras também, né? Mas esses humanoides não vão servir só para isso. Nós vamos ter médicos humanoides, nós vamos ter profissionais humanoides. E aí eu me pergunto, como que faz gestão de RH de um humanoide? Como que é a avaliação de desempenho desse camarada? Eu demito ou reprogramo ele? Eu demito ou eu digo para o criador dele assim, ó, tira essa competência e bota essa? Me parece que ele está vivendo Matrix. Liga o cara aqui atrás, bota tudo que eu preciso que ele saiba e vida que segue. Essa é a grande discussão que a gente vai ter que fazer. Por isso que eu falo que reagir e responder não é suficiente, porque senão nós, humanos, vamos abrir mão desse espaço para máquinas que vão fazer. E aí qual é a nossa utilidade? Aí me parece o outro filme lá, que eu brinco porque eu tenho medo de ver filme. Porque filme conta tudo o que vai acontecer décadas antes. Mas pega aquele filme lá do Schwarzenegger, que é o Vingador do Futuro, o Exterminador do Futuro. Que o que as máquinas tentam dominar o mundo. É isso que a gente vai permitir? É isso que a gente vai ser complacente? Essa é a grande questão. Então, ótima pergunta, Sofia. Isso é a humanização das máquinas, é isso que nós estamos vivendo e é isso que nós temos que estar atentos. Carro autônomo está fazendo o que nós fazíamos. E assim vai. Só que aí entra numa outra questão que meu filho me perguntou, e eu achei o máximo para uma pergunta de um garoto de 13 anos. Meu filho me perguntou o seguinte: pai, é pecado ficar à toa? A pergunta dele foi assim, um soco no estômago da gente. Por quê? Porque ele está vendo um modelo mental que cada 10 minutos que ele tem à toa, a gente cria alguma atividade. Bota no futebol, bota na natação, bota no inglês, bota na escola. E ele ficou à toa e pergunta: que atividade eu posso criar para ocupar o tempo desse menino? O ócio. Se perdeu criativo. Só que criatividade sem ócio não existe. Os grandes criadores, eles tinham tempo para pensar, eles tinham mentes frescas. Esse é o grande desafio nosso. Aí, aqueles que têm, estão colocando isso em máquinas. São as mentes frescas que nós não temos mais numa máquina. Humanização da tecnologia. É isso aí. Excelente pergunta. Verdade. Agora tem uma pergunta aqui do César sobre avaliação de desempenho. Como fazer para deixar de avaliar o desempenho para o funcionário que trabalha na produção? Como analisar resultados e premiar os melhores para quem gerencia um grande número de pessoas? Eu hoje vejo a melhor solução como peso. Eu tenho que botar pesos. Eu tenho que ter um bloco nessa avaliação de desempenho para processo e resultado pontual, e eu tenho que ter um bloco nessa avaliação de desempenho para o olhar de futuro e inovação. Talvez 50-50 por enquanto. Talvez os resultados deles de produção valha 50% da avaliação dele e os resultados dele de inovação hoje valha 50% dele.
Então, para ele tirar um 100, para ele tirar uma nota 10, indo aí para um modelo nosso aí bem cartesiano, ele teria que ser bom na produção, mas também teria que ser bom na inovação. Acho que hoje essa é uma solução, mas acredito que muito em breve a gente vai precisar botar mais peso na inovação. 70%, 80% da avaliação dele vai depender da inovação e 20% de processo. A gente vai ter que entender, ter que ensinar ao nosso trabalhador e os nossos RHs o seguinte: produção boa mantém o meu emprego hoje. Inovação mantém o meu emprego por mais tempo. Eu sou ótimo no que faço, mas um dia isso que eu faço deixa de ser necessário, eu perdi o emprego. Então, inovação é o que mantém o futuro. Olhar para o presente é avaliar por produção. Esse ano eu tenho que crescer 10% na meta, 15% na meta. Eu vou avaliar o cara por isso. Legal. Agora, tem que ter nessa avaliação de desempenho um percentual ali que eu vou avaliar. Quantos produtos novos nós criamos? Qual foi a inovação? Qual é o protótipo que a gente está trabalhando? Quantas ideias? Chegou ao ponto, observe. Eu trabalhei numa empresa que tinha um projeto chamado Mais Ideias. Pessoas que tinham boas ideias se inscreviam nesse programa, mandavam essas ideias para lá e as boas ideias eram premiadas. O que era isso? É uma empresa tentando incentivar a inovação. O grande defeito nisso, na minha opinião, e aí longe de criticar os criadores desse produto, mas na minha opinião, eu transformei a inovação num momento isolado. Eu tenho a campanha, eu penso na inovação. Acabou a campanha, eu não penso mais na inovação. Por isso que a minha proposta é botar na avaliação de desempenho, porque aí o cara pensa nisso o ano inteiro. E hoje, volto a dizer, com 50-50, peso de 50% para a produção e peso de 50% para a inovação. Ok. Tem uma pergunta aqui da Larissa, na verdade, várias perguntas aqui, deixa eu tentar resumir. Ela pergunta o que você acha sobre a Revolução 4.0, se acha bom ou ruim, e se a nossa população, que passa por tantos problemas, pode sobreviver nessa Revolução 4.0. Bom, vamos lá. Primeiro, Revolução 4.0 é uma tendência. Se é boa ou ruim, é algo que a gente não tem mais como fugir, já chegou. Para o Brasil, ela ainda está muito tímida, porque, como o próprio MIT diz, só 10% ou menos das empresas estão preparadas para essa Revolução 4.0. Essa lei trabalhista que nós dizemos ser arcaica, ela acaba atrapalhando a entrada da indústria 4.0 com um pouco mais de força. E aí, para alguns, isso é muito bom, né? Aqueles que não são tão devotos ou não acreditam tanto na Revolução 4.0 se sentem mais confortáveis nesse momento. Aqueles que querem ver o circo pegar fogo, as máquinas entrarem, se sentem desconfortáveis e assim por diante. Mas, assim, eu acho que é interessante a gente entender o processo como um todo. Normalmente, as coisas surgem por um problema. 99% das nossas inovações acontecem por um problema. A indústria 4.0 chegou por algum problema. Problema esse que nós criamos. Nós criamos autoabsenteísmo no trabalho, máquina não tem absenteísmo. Nós criamos, pelos recorrentes processos trabalhistas, máquina não bota empresa na justiça. Ou seja, um comportamento nosso moveu o mundo a criar uma solução para fugir desses problemas. E essa solução hoje é a indústria 4.0. Então, o que a gente vai ter que entender aqui é o seguinte: a indústria 4.0 é passageira como tudo. Tudo tem início, meio e fim. Um dia ela vai embora. O nosso comportamento de hoje está dando espaço para que tipo de indústria depois da 4.0? A 5, a 6, a 7? Como que vai ser essa indústria? Essa indústria é resultado do que nós estamos fazendo hoje. Então, o que nós fizermos hoje vai determinar se o 5.0 ou 6.0 vai ser melhor ou pior do que a 4.0. É isso que a gente vai ter que entender. Enquanto nós não temos todas essas respostas, me parece que o que nós temos que fazer é assumir um papel que nós estamos abrindo mão, que é de protagonismo. É puxar para si, mostrar assim: a tecnologia não resolve isso aqui sou eu que resolvo.
Essa é a grande dificuldade. Só que, na maioria das vezes, nós estamos ficando encantados com isso tudo, estamos deixando isso tudo entrar. E assim, gente, entendam, a minha primeira formação é ciência da computação. Eu não estou fazendo aqui uma apologia contra a tecnologia. Não é isso. A minha apologia aqui é dizer o seguinte: o ser humano tem uma responsabilidade em dizer como essa tecnologia vai entrar, em que medida, em que proporção, até onde. É isso que eu estou querendo provocar. Que nós hoje parecemos estar sendo meros telespectadores. E isso, como eu disse no início, não é uma realidade de uma empresa, de duas empresas. Eu vi isso no sistema indústria, eu vi isso no sistema de transporte, e eu estou vendo hoje nas empresas que eu tenho trabalhado como gerente de projeto de web. É o tempo inteiro. Quer ver uma coisa que me mata? Eu entro numa reunião e aí eu falo assim, ó, gente, a gente tem que desenvolver aqui um plugin, tem que desenvolver aqui uma solução para esse problema, e alguém levanta o dedo e fala assim, ó, fulano está fazendo assim, aí o outro levanta o dedo, ciclano está fazendo assim. Ó, acabou a nossa mentalidade criar. Aí a gente pega aquilo que fulano fez legal, copia, melhora e diz, nós inovamos, criamos um novo plugin. Não, a gente copiou o plugin de alguém. A lei 9.609, 9.610, que fala de direitos autorais, deve estar lá se revirando contra todos nós. Ah, mas se você citar, mas continua copiando. Então, assim, indústria 4.0 é necessária, é uma tendência e é resultado do que nós fizemos no passado, de certo e de errado. O que nós temos que estar atento agora é o que nós estamos fazendo hoje para determinar o que vai ser de indústria 5 ou 6.0. Ok. Sofia, a gente tem ainda mais 2 perguntas. Você acha que dá ou a gente encaminha as perguntas depois para o Luiz? Sofia? Desculpa, estava sem áudio. Nossa, eu ficaria o dia inteiro aqui te ouvindo, Luiz. Mas eu sei que você tem um tempo, né? Eu falei com você que seria de 40 minutos a 1 hora, até porque você está no local do seu trabalho. E como sugestão, eu acho que poderia mandar as perguntas para o Luiz, ou você responderia mais uma apenas? O que você acha? Pode fazer mais uma aí, depois me manda que eu vou ter o maior prazer em responder e te enviar aí pelo Zap ou por e-mail, problema nenhum. Ok. Eu acho que ainda a Maria Figueiredo, né? Isso, vamos com a Maria Figueiredo. Em sua opinião, quais são as competências necessárias, essenciais, e como desenvolver essas competências? Perfeito. Primeiro, como eu disse no finalzinho da minha explanação, a competência principal para mim é o do futurismo. É começar a levar essas pessoas a ler cenário, ler o ambiente interno, ler o ambiente externo e ampliar isso para um contexto maior. Parar de analisar o nosso próprio setor, começar a olhar a economia como um todo, o setor como um todo, começar a estabelecer os bons benchmarks. Aí sim, a gente começa a desenvolver a capacidade do camarada de olhar um pouquinho para frente. A segunda coisa que a gente vai ter que aprender é fazer boas perguntas. Só que eu quero ampliar isso, né? Porque hoje se fala muito em fazer boas perguntas. Estabelecer boas perguntas, hoje já tem manuais maravilhosos para estabelecer boas perguntas. Eu quero ir um pouquinho além disso, que é desenvolver a capacidade de lidar com as boas perguntas. Porque muitas das vezes as perguntas são ótimas e o nosso comportamento diante delas que são terríveis. A gente tem uma pressa em reagir ou responder uma pergunta e muitas das vezes a gente não para nem para prestar. Ela foi poderosíssima, só que parecia uma batata quente. Eu respondi rápido e entreguei. É essa questão que a gente vai ter que parar, inclusive nas relações humanas. Eu participei de um congresso recentemente que o palestrante provocou uma dinâmica, era de casais, e que o homem deveria chegar em casa, pegar uma folha de papel ofício e escrever assim, ó, o que eu preciso fazer para merecer o seu 10? E entregar para a esposa. E a esposa tinha que fazer a mesma coisa, pegar uma folha de papel ofício e escrever em cima, o que eu preciso fazer para merecer o seu 10? E entregar para o marido. Depois de uma semana, eles precisavam conversar sobre aquilo. O camarada começou a dizer o seguinte, ele pegou vários casais nesse sentido e chegou à conclusão que a pergunta era
poderosíssima. Podia transformar os casamentos. Mas a resposta era uma batata quente. E sabe o que os casais começavam a fazer? Não bota nada. Porque se eu botar e ela botar também, vai dar guerra. Então não bota. Ou seja, além de ter a competência de futurismo, a gente tem que desenvolver a capacidade de responder perguntas poderosas. E responder perguntas poderosas e não fugir delas. Ela não é uma batata quente. Eu tinha um gestor que dizia uma frase para mim que eu repito muito. Fica vermelho 5 minutos, mas não fica amarelo o ano inteiro. Ou seja, responde. Nem que você vai ficar vermelho durante 5 minutos, mas não foge dela a vida toda. Porque fugir dela, o problema não some quando a gente foge. A resposta, a inquietude não some quando eu fujo dela. Ela volta depois e volta um pouco maior. Ou volta com alguém que conseguiu resolver e que nem sempre é aquilo que eu queria para mim. Tá? Luiz, muito obrigada mesmo, tá? A sua palestra está sendo gravada. Se alguém pedir, se você autorizar, eu vou estar encaminhando. Tá? O Leandro Terra Seca, eu mandei o convite lá para ele falou que ia participar, achou brilhante o tema, mas aí houve alguma coisa que ele não participou, eu vou mandar para ele, tá? Para ele e o Pedro Rocha. Ótimo. Muito obrigado aí, obrigado a vocês. Obrigada a você. Então, assim, aqueles que puderam participar hoje também eu agradeço. O nosso próximo encontro será no dia 3 de junho, conforme eu falei no início, Dia do Profissional de RH, e até sexta-feira nós vamos estar encaminhando para vocês o tema do nosso dia. Mais uma vez, obrigada e uma ótima semana para todos vocês. Fica com Deus.